Muito bom dia! Terça-feira, hoje, 1º de fevereiro. Que bom estarmos juntos no segundo episódio da nossa série Deixe Ir, Não Insista. E hoje a gente vai tocar na ferida, hein? Vamos falar sobre família. Deixe Ir, Não Insista, família. Pegue papel, caneta, porque tem muita informação boa para você nessa manhã. Eu estou recuperando essa série que mudou histórias quando lancei a primeira vez e estou resgatando ela aqui no Pense e Ore. Nossa série Deixe Ir, Não Insista. Mas antes de você ouvir a série, manda para mim aqui no chat os seus comentários, a cidade de onde você está falando, me manda um bom dia, me diz aí como é que está sendo essa experiência do primeiro encontro. Hoje, Deixe Ir, Não Insista na área da família. Tenho certeza que Deus vai falar com você e vai ser uma grande bênção, ok? Muito bom dia para você e aplique tudo que você aprender aqui. Vamos assistir, no finalzinho eu volto orando por você. Roda aí, Deixe Ir, Não Insista, família. Presta atenção. Que alegria estar com você nesse segundo encontro. E aí? Digeriu bem? Abriu as mãos na vida profissional? Eu sei que são infinitos os campos profissionais, enfim, mas segue o modelo do pai da fé, Abraão. Não tenha medo. Não deixe a separação ser a última instância. Separe quando você prevê que as coisas vão dar errado. Separação são bênçãos quando são feitas no tempo certo, com o sentimento certo. Não deixe isso para ser a última análise. Lembrando que nós falamos sobre isso na vida profissional, ok? Tudo que a gente está conversando aqui, acredito que a maioria já tem, mas se você não tem, vou até chegar mais perto aqui, você não pode perder. Deixe Ir, não insista. Aqui tem toda a base bíblica. A gente, claro, nessas aulas a gente está destrinchando fatias das áreas de forma mais específica. Porém, o livro ele é muito amplo e ele é aplicável para qualquer área da vida. Ok? Então, se você não tem, entra no nosso site www.bepowerstore.com.br e você encontra o nosso livro. Não deixe, deixe ele ir para sua casa. A única coisa que você tem que deixar ir é o livro para você, tá bom? Legal? Então tá aqui, Deixe Ir, Não Insista, o livro que a gente já está terminando a segunda edição. Logo a gente vai lançar a terceira. É um sucesso, graças a Deus, muitas pessoas sendo abençoadas. E aí, tá animado para essa noite? Manda mensagens. Você que está aqui pela primeira vez, bem-vindo. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Pastor, eu estou aqui primeira vez, não assisti o encontro anterior, não tem nenhum problema. São encontros independentes, temas únicos, né, para cada vídeo nosso. Então, terminando se programe para você assistir a primeira aula, que foi vida profissional. Porque hoje o tema promete, hein? Hoje, família. Papel e caneta na mão e bora estudar. Hoje nós vamos compartilhar algo muito especial, muito mesmo. Eu diria para você que talvez seja dos nossos 8 tópicos, família e relacionamentos, os mais polêmicos, o que mais gera discussão, e aí tem a linha dizendo não aceito, e outros já muito liberais, e é para mim como pastor um baita desafio trabalhar com vocês num tema que é tabu, porque deixar ir em relação à família, a gente sabe que é desafiador. A família nasceu no coração de Deus. Muito mais importante, mas coloca muito mesmo. Muito mais importante que a igreja é a família, que a empresa. Não existe nenhuma outra instituição mais poderosa que a família. E quando eu digo poderosa, não é essa ideia de retrato de família, não. Estar numa família estruturada torna esse indivíduo quase que indestrutível. O maior porto seguro é a família. Uma pessoa que tem uma boa família estruturada, um bom casamento, uma boa relação com filhos, essa pessoa dificilmente será afetada por outras coisas em outros campos da vida. Será ferido, claro, mas ela se ergue. E o contrário também é verdadeiro. Quando você tem uma família desestruturada, uma família que não tem eixos, né, você se torna muito frágil para os ataques externos. A família, sem dúvida, ela potencializa o indivíduo para ser alguém fora da curva.
E é por isso que a gente percebe tantas pessoas medíocres nos nossos dias. Pessoas emocionalmente desestruturadas, que não aguentam nada, qualquer coisinha é motivo para crises existenciais, tudo porque não tem o porto seguro, que é o mais importante. Qual é? Família. Família, 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 família. E por melhores que sejam as suas intenções, em ter uma grande família, eu creio que quem casa para ficar casado, ser feliz. A gente vai ter o nosso último encontro, não por acaso é o último, falando sobre relacionamentos amorosos. Enfim, não vou destrinchar muito hoje sobre isso. Eu quero falar na família como um todo, relações gerais, pai, filho, claro, vou falar de casamento, não tem jeito, mas a gente vai ter uma aula só sobre relacionamentos afetivos, namoro, noivado e casamento, ok? Pois bem, por mais que eu queira ter uma família saudável, eu tenho que entender que a família é feita por indivíduos. E indivíduo tem opinião, tem gosto, tem preferência. Cada um enxerga a vida pelos seus olhos, do ponto onde seus pés estão postos. Ou seja, cada ponto de vista vem do ponto onde a pessoa está. Pode morar debaixo do mesmo teto, carregar o mesmo sobrenome, porém, cada um enxerga a vida de um jeito diferente. E aí entra o grande problema. Como lidar quando um filho quer ir embora de casa? Como lidar quando minha irmã não quer mais falar comigo? Como lidar quando eu percebo que minha família fez uma festa lá e a gente é um grupo de 7 irmãos, 6 irmãos, e não me convidam. Ninguém quer mais a presença da minha família. Ou então, meu filho não é bem visto na casa da minha mãe. Enfim, como que eu lido quando a família passa por um estresse, e passa mesmo, e um de seus membros quer, tchau e bênção? Eu não vou te falar nada além de Bíblia. Vamos para a Bíblia. Bíblia, gente. Bíblia. Nossa base bíblica está lá em Lucas 15, do 11 ao 20. Nada melhor do que de um tema tão importante, e eu tenho vários outros textos bíblicos. No meu livro eu falo sobre Jó, mas eu escolhi propositadamente no nosso encontro, porque eu sei que é polêmico, usar palavras de Jesus. E eu tenho muito compromisso com o contexto. Tá? E Jesus está falando aqui com crente, com sacerdote, com fariseu. E ele conta uma história exatamente de uma separação familiar. Vamos lá. Gênesis, Lucas 15, do 11 ao 20. Está preparado? Diz assim, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade e por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, ou seja, lavagem. Mas ninguém lhe dava, nem a lavagem. Caindo em si, forte isso, hein? O jovem saiu da casa do pai. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão. Importante, o pai continua amando o filho.
cheio de compaixão, correu para o seu filho e o beijou. É uma parábola que você conhece, parábola é uma metáfora, Jesus contou porque a gente é meio cabeça dura para entender as coisas, então ele conta uma história, uma novelinha, para a gente entender a essência de como agir. A Bíblia é um manual de ações. Veja, o texto diz que o filho acordou um dia e disse, eu quero ir embora. Não havia um problema. Não havia um problema. A Bíblia não conta, não relata que havia uma discussão, um caso, enfim. Simplesmente o moleque acordou e falou, olha, eu quero minha parte na herança e eu quero ir embora. Então, vamos analisar algumas coisas aqui. O que essa passagem está falando do filho? Daquele que quer me deixar. E talvez você está aí e fala, senhor, fala logo, porque meu filho quer ir embora de casa, minha filha quer ir embora de casa. Olha, eu não sou bem-vindo em tal lugar. O que a passagem diz? Primeira coisa, grava isso. O texto diz que ele mesmo, o garoto, o filho mais novo, caçula, decidiu ir embora de casa. Você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Deus deu ao homem, você goste ou não, o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O direito de fazer escolhas que vem acompanhado do dever de acatar as consequências das escolhas. O que nós temos visto nos dias de hoje é uma dificuldade com o livre-arbítrio do outro. Pastor, é óbvio, a gente sabe, e aqui eu estou falando, gente, de um filho querer ir embora de casa, quando eu estou falando dentro da lei, ok? É óbvio, meu filho tem 10 anos de idade, 10 anos, quer ir embora de casa, deixe ir, não insista. Claro que não. Eu estou falando de alguém que a lei brasileira já dá a ele o direito da emancipação. Filho, irmão, eu não estou dizendo, a Bíblia nunca vai nos dar margem para ilegalidade. Então, se na tua cabeça tem um adolescente aí querendo ir embora de casa, é óbvio que você não vai deixar ele ir, você tem a guarda dele, enfim. Então eu estou falando, é importante frisar esse ponto, para a gente não usar essa minha aula aqui como base para, minha filha tem 12 anos, quer morar com fulano. Não, não é isso não, você tem que ir lá atrás. Tem que segurar, tem que orientar. Mas dentro da legalidade, Deus nos deu livre-arbítrio. E é isso que as pessoas têm dificuldade. Em algum momento, alguém pode decidir ir embora da minha companhia, não querer falar comigo. E aí, como é que faz? Como é que faz? Como é que eu evito isso? Eu controlo o que eu falo. Eu controlo o que eu escolho. Agora eu não controlo o que os outros escolhem. E esse garoto e Jesus está dizendo que isso acontece numa casa boa. Segundo, ele exigiu de seus pais os direitos e foi embora. E o que esse pai fez? Gritou? Entrou em depressão? É óbvio que nenhum pai se alegra com um rompimento familiar. Nenhuma mãe se alegra. Mas o que adianta, gente? Há uma briga teológica, né? Deus pode tudo. É óbvio que Deus pode tudo. Deus pode tudo. Mas tem uma coisa que Deus não pode. Deus não pode manipular minha vontade. Se você acreditar que Deus manipula a vontade do homem, então o inferno é injusto. Se você acredita, não, pastor, eu vou orar pelo fulano e Deus vai mudar o coração dele. Preste atenção, eu acredito que existe um poder na intercessão. De você orar por alguém, interceder por alguém, e essa intercessão gerar o que eu chamo de oportunidade. É como Jó orou pelos seus amigos. É a oportunidade. É como a igreja orou por Pedro na prisão, Deus mandou o anjo. A oração por um familiar gera oportunidades. Deus vai lá e cria oportunidades. Mas a decisão final sempre é do indivíduo. Porque imagine se eu oro pelo meu familiar, e pelo tanto que oro, Deus vai lá e pega aquela pessoa, mesmo que sem ser a vontade dela, e a converte.
Aquela pessoa acorda e diz, não, eu amo Jesus. Aí fala, graças a Deus, minha oração surtiu efeito. Coitado daqueles que não têm um parente convertido. Não. Eu me recuso a crer que Deus manipula. Porque se Deus manipula um, porque eu orei, e o outro coitado não tem nenhum parente para orar por ele, e ele vai para o inferno, então quer dizer, qual é o critério de salvação e condenação? Alguém orar por alguém, ou o indivíduo crer? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,23. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não posso crer por alguém, todo que nele crê. Então tome muito cuidado com isso, porque a gente fala, não, eu vou segurar, porque eu vou orar e vai acontecer. Não, você ore, interceda, mas vai acontecer quando a pessoa quiser. E nem Deus decide uma coisa que a pessoa não quer. Pastor, eu não concordo. Então já desliga a aula aí, porque tudo que eu vou falar para você não vai servir. Se você quer se enganar, se você não crê no livre-arbítrio, você crê que Deus é injusto. Então, o que o pai fez? O pai deu. Tudo que o filho queria. Não houve confusão. Não tem confusão. Não tem na história aqui, não tem nenhum momento onde o pai fica, vamos fazer um jantar? Não, não, filho, eu vou te levar para Disney. O que você quer? Quanta gente compra artificialmente a presença do outro. Gente, você pode segurar alguém por mais um mês, mas quando o camarada quer se separar de você, ele vai embora. Você vai gastar todo o seu dinheiro, você vai postergar 1 mês, 2 meses, vai se anular, vai começar a fazer café da manhã, vai começar a gastar dinheiro, vai começar a prometer. Claro, qualquer um, bobinho, qualquer um se sente, tem vontade de permanecer num lugar quando é agradado, mas você não vai ter gás, dinheiro, energia, para ficar o tempo todo agradando. E o preço emocional disso? Não teve confusão, na parábola não tem. Não tem o pai fazendo um contra-argumento, dizendo, fica filho, fica que o pai te dá um pouco mais depois, fica filho, o que você quer? Você quer trazer umas menininhas aqui para casa? O papai deixa, você quer trazer umas menininhas aqui? O pai se torna mais liberal. Quantos pais se tornam mais liberais, porque tem medo do filho ir embora de casa? Aí a casa vira um prostíbulo. Moleque mora em casa, menina mora em casa, não dá satisfação. O pai e a mãe acuado num canto da casa. Ai, graças a Deus, a casa está um inferno, está parecendo uma boate, mas meu filho está aqui. Ai, graças a Deus. Bobinho, ele vai embora logo. Ele está, porque você está dando o que ele quer. Não tem confusão. Aceitou e deixou. Bíblia. Então o senhor está dizendo que eu tenho que deixar o meu filho que quer ir embora aí? Se você me apresentar algo que você consiga segurá-lo, sem se destruir, sem morrer, sem perder sua paz, sem perder sua espiritualidade, mantenha ele em casa. Salvo se ele é maior de idade. Se ele pode ser judicialmente responsável pelos seus atos. O pai não tentou compensar o desejo do filho, não permitindo libertinagem em casa. O moleque queria dinheiro para ir para farra. Vou te dar a tua parte, você vai fazer sua farra longe daqui. Não, em casa não. Em casa não. Em casa a gente não ouve esse tipo de música. Em casa a gente não assiste esse tipo de filme. Em casa não. Você quer? Vai. Aí em casa não. A casa do pai tem que ter a cara do pai. Não impediu o filho de ir. Não teve drama. Veja, uma coisa é o que eu sinto, outra coisa é o que eu faço. Não posso afirmar a você que um pai tem alegria, prazer em ver um filho ir embora. Porém, o que ele pode fazer? Ele é um indivíduo. Ele tem vontade, desejo, maturidade. Ele tem livre-arbítrio. O que se vai fazer? Vou anular minha casa?
Vou ir para antidepressivo? Vou deixar meu filho defecar na minha cabeça para ficar em casa? Moleque me afronta, bate na cara. E você perde toda a sua autoridade. Quantos pais não têm autoridade nenhuma? Eu estou usando pai porque a parábola trata, mas isso aqui você pode estender para todos os vínculos familiares. Irmão, irmã, pai, filho, mãe, filho, vovó, até relacionamento. A gente vai falar sobre isso na última aula com muito detalhe. Mas meu marido olha na minha cara e fala assim: eu não te quero mais. Acabou. Não sinto nada por você. Acabou. Some da minha vida. Eu vou fazer uma campanha de jejum e oração. Deus não muda o coração do homem sem que ele queira. Se fosse assim, a Bíblia não diria: dai-me o teu coração. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Não tem esse lance. Pastor, eu vou orar para Deus criar oportunidade. Ore. Mas isso não significa que ele vai cair em si. Não impediu o filho de ir. E o mais importante, além de não impedir, não foi atrás do filho. Onde ele está? Com quem ele está? Será que está comendo? Está dormindo? Meu irmão, o maior sinal de respeito, ou o melhor sinal de amor é o respeito. Pastor, isso é frio, hein? Isso é frio, hein? É porque a Júlia não tem 18 anos ainda, hein, pastor? Quando tua filha tiver 18... Meu irmão, vai doer tanto quanto está doendo em você. Vai doer, eu vou chorar, mas a Bíblia está aqui por uma razão. Se minha filha for maior de idade, eu vou chorar, eu vou cair no chão, eu vou tremer, eu vou babar, mas não há nada que eu faça saudável que a segure se ela quiser ir embora. E não dá para ir atrás. Não dá. O pai não foi. O pai ficou onde? Em casa. Agora, por que o jovem quer partir? Por que esse menino quer ir embora? Porque ele quer usufruir do excesso de direitos. Ele se sentia maior que a casa do pai. Tome um cuidado para você não ficar inflando o teu filho, teus filhos, as relações. Elogie, mas elogie direito. Tem muita gente se achando maior do que é. Elogie direito. O filho dizia: o mundo lá fora é maior do que a casa do meu pai. Estou perdendo tempo, estou perdendo energia. Paciência. O que eu vou fazer? Se achava no direito de levar algo da casa consigo. Pai, dá a minha parte. E quantos filhos levam parte da alegria, levam parte da paz, parte do amor. Ele levou metade da casa. A Bíblia diz que o pai teve que se desfazer de patrimônio para dar parte dele. O que eu quero dizer com você é o seguinte: não tem como alguém se afastar de mim familiarmente e eu dizer, está tudo como era antes. Não fica, não se iluda, porque ele vai levar com ele uma parte da casa. Só que isso não significa que a vida acabou. Vai doer, ele levou metade da Pensa comigo, metade do rebanho foi embora, metade da conta bancária foi embora, metade dos pratos foram embora, metade dos cômodos foram embora, ficou uma parte vazia, mas o pai entendeu que não há nada a ser feito, ele tem que continuar com a mão aberta, porque mão aberta traz respeito, traz autoridade, mão aberta traz dignidade, mão aberta traz autoridade, mão aberta preserva a posição que Deus Pai deu a você. E o pai falou, tá bom, tá aqui sua parte. O filho achava que a herança já era sua e poderia reivindicar. Que eu saiba, a gente só pede herança para o pai quando o pai morre. Mas a juventude de hoje é assim. Se há 2000 anos atrás Jesus contou essa história e já era assim, imagine hoje. Para que esperar princípio? Eu quero ir embora.
Quero ir embora, mas não faz sentido, não faz sentido. Não faz sentido, na parábola, o filho pedir para o pai dar herança. Não se faz inventário, não se reparte herança com o dono da herança vivo. Mas acontece hoje. Não faz sentido meu filho com 18 anos morar sozinho. Não faz sentido. Ele está reivindicando, ele vai levar a minha preocupação, vai levar a sua preocupação, vai levar a sua paciência, você vai dormir mais tarde, você vai ficar apavorado, mas faz parte. Por quê? Porque, infelizmente, a gente vive uma sociedade familiar que tem mais orgulho do que humildade, gente. Mais orgulho do que humildade. E quando você tem filhos, família, orgulhoso, eu já me meti na vida de muita gente da minha família, tentando remendar o que estava quebrado, tentando me aproximar de gente que não queria. Você sabe que você não é bem-vindo, você sabe que a pessoa não vai com a tua cara, não é como diz o ditado católico, né? O santo não bate. E você fica ali, colocando um arame, eu vou segurar, eu vou fazer o meio campo. Meu irmão, mão aberta. Você quer ir embora? Pode ir. Legalmente é possível? Vai levar parte de mim? Vou chorar. Mas vou fazer o quê? Eu não vou transformar a casa do pai numa casa qualquer. O que é importante? Entender que, infelizmente, há mais ambição do que obediência. É o filho. Grava isso no seu coração. Deixe ir também é um ato de amor. Deixe ir. Deixar ir também é um ato de amor. Quando o pai pega a herança, dá para o filho e fala, filho, tchau. Quando o pai não insiste para o filho ficar, é um ato de amor. Quando o pai não vai atrás do filho, é um ato de amor. Não está aqui a relação de amo mais ou amo menos. Está a relação de respeito. Deixar ir é frieza ou abandono? Na realidade, não é frieza ou abandono, mas é respeitar o desejo inevitável de ter as suas próprias experiências. Não é frieza, não é abandono, não é falta de amor, não é falta de preocupação, não, mas é entender que isso é inevitável. Eu posso segurar por mais uma temporada. Eu posso segurar, e o preço de segurar mais uma temporada vai custar caro. Mas é inevitável. Quando eu passar essa temporada, ele vai embora. Então, para a gente caminhar aqui para o final dessa aula, anota isso. Qual é o seu papel em relação a um afastamento familiar? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Tem Isso é científico, né? O pintinho, ele tem 21 dias para romper a casca do ovo. 21 dias. Durante 21 dias, dentro daquela estrutura de cálcio, ele é alimentado e ele é aquecido. 21 dias. Porém, passando as 3 semanas, se ele não quebra a casca do ovo, ele morre. E ele tem que morrer mesmo. Porque se ele não tem força para romper a casca do ovo, ele não vai ter força para viver num ambiente externo. E olha que ironia, né? O mesmo lugar que me protegeu e me aqueceu por 3 semanas, se eu não conseguir romper a casca do ovo, é o mesmo lugar que vai me sufocar até a morte. Então, não fique triste porque o pintinho morreu depois de 3 semanas. Ele morreu porque tinha que morrer. Não está pronto. O que eu quero dizer para nós caminharmos por fim aqui dessa aula? Pesada, né? Pesada. Afastamento familiar é pesado. Não mime seus filhos para eles ficarem. A maior fábrica de incapazes é o mimo. A maior indústria de incompetentes é o mimo. Mime seu filho e você dará ao mundo um adulto incapaz, improdutivo.
Porque ele vai ver você resolvendo tudo para ele, e quando ele for lidar com o síndico, ele vai projetar a mãe dele no síndico. Quando ele for ter um chefe na empresa, ele vai achar que o chefe dele na empresa é como a mãe e o pai dele. Quando ele for conviver num ambiente público, ele vai achar que o pessoal da igreja é como a mãe e o pai dele, que tinham que resolver tudo para ele, que tinham que dar tudo para ele. E a vida não é feita de pais e mães. A vida é feita de síndicos, patrões, empregados, gerentes, supervisores, amigos, colegas, inimigos. Pai e mãe é um só. Mime seus filhos, segure eles, dê tudo para eles, tudo para que eles não façam o que querem. Faça e você dará a eles a maior desgraça que alguém pode dar a uma pessoa: a incapacidade de romper a casca do ovo. Isso é tão verdade, tão verdade, tão verdade, que o pai do filho pródigo deixou ele ir. E aí quando o filho voltou, o pai amou menos? Quando o filho voltou, o pai desprezou? Não. O pai estava na janela. Quando ele viu o filho apontando pelo caminho, o que o pai fez? Correu ao encontro do filho. Quebrou até uma regra, porque na tradição judaica, o pai nunca corre para o filho, é sempre o filho que corre para o pai. Mas ali ele quebra a regra. Mas por que Deus aceitou de volta? Porque foi o filho que quis voltar. Ele quer sair, ele sai. Ele quer voltar, ele volta. Mas a casa é sempre casa do pai. Ele fala o seguinte: quando ele cai em si, e aqui eu concluo, e está comendo lavagem de porco: eu voltarei para a casa do meu pai. Quantos filhos moram com os pais, mas a casa não é mais dos pais, a casa é dos filhos. A rotina da casa está em relação aos filhos. Come o que o filho quer comer, os horários, tudo é dominado pelos filhos. Quando o menino cai em si, depois de fazer burrada, ele fala: eu voltarei para a casa do meu pai. Os valores do meu pai. Não segure quem quer te deixar ao custo da sua casa não ser mais a casa do pai. Forte, né? Pesado isso. Eu concluo dizendo para você que não é frieza, não é abandono, não é. E se você deixar teu filho ir, dê o que é dele e para de bancá-lo. Lembre-se, como aprendemos na aula passada, separações não podem ser românticas, tem que ser reais. Se ele quer se separar, eu mando mensagem 24 horas por dia, eu pago o condomínio dele, eu pago o aluguel. Meu irmão, você está lá. O pai deu o que era dele, acabou. Vamos amadurecer. Nem tudo é fácil, mas nem tudo para mudar a história da sua família vai ser fácil. Tome decisões que podem doer hoje, mas minimizam os efeitos amanhã. Tudo que você aprendeu, tudo que você ouviu, é possível viver. É possível acreditar, se você fizer a sua parte. Se você colocar no altar de Deus a sua parte. É possível, é Bíblia. O que eu estou te ensinando aqui é Bíblia. Eu quero orar para que você tenha essa força que foi ministrada aqui. Pai bendito, eu oro pela vida dos teus filhos, Pai. Eu oro para que haja um despertar da mente, um despertar do coração, para que a gente viva na plenitude a tua palavra. Quebra as cadeias, quebra os grilhões, quebra as amarras, Pai. Nos faz entender que a melhor vida é a vida com as mãos abertas, é viver com as mãos abertas, é viver com as mãos liberadas. Ó Deus, nós queremos te adorar nesta manhã, porque graças à tua palavra nós podemos ter um novo começo, uma nova chance, uma nova fase. Obrigado pela vida daqueles que estão dando lugar à tua palavra nesse instante, e a liberdade tem alcançado seus corações, alcançado sua alma, seu espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Que bom, gente, que bom estarmos juntos. Amanhã, o terceiro episódio da série
Deixe ir, não insista. Amanhã nós vamos falar sobre passado, falecimentos, como lidar com as perdas de pessoas que amamos, como não ficar preso a isso. Te espero amanhã nesse mesmo bate-horário e bate-canal. Beijo, fui, tchau.